Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul está no ar. A partir de agora o RS em movimento aqui, ó, pela nossa rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Atualizando os principais fatos desta sexta-feira e antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã. Por aqui, sextou sem gravata, né? Como todas as sextas-feiras, a gente tira a gravata, de segunda a quinta eu faço programa de gravata e na sexta-feira a gente relaxa um pouquinho, mas não deixa de passar as principais notícias para você. E hoje um dia muito especial, além do 55 HF Sinal Aberto Digital e do canal 11 da Claro TV, que a gente já transmite desde 2024, nós estamos no ar. A partir de hoje, também no 511, no sinal HD da Claro TV. Bem-vindo ao 511, chegando em mais lares, em mais espectadores. E isso é só o começo da expansão da rede RS. Agora são 6 horas e 32 minutos. A temperatura aqui no Tecnopuc, sede da Box Brasil em Porto Alegre, é de 27 graus. Vamos conferir esse final de tarde e início de noite. Primeiro final de tarde de outono 2026. Hoje é o primeiro dia do outono e a gente segue com uma temperatura relativamente alta, 26 graus, nosso cartão postal de final de tarde, que a gente sempre mostra ao vivo aqui nas nossas câmeras. Olha aí o Rio Guaíba, a entrada e saída de Porto Alegre, Esteio, na grande Porto Alegre, também com o céu praticamente limpo. Olha só o que é o horizonte da cidade de Esteio, com 25 graus, céu limpo também no final desta sexta-feira. O nosso sextou através das câmeras ao vivo aqui do RS em movimento. Vamos para a Rota Romântica, Morro Reuter, com 27 graus, também um belo céu ali, quase limpo, praticamente, alguma nebulosidade, e a cidadezinha de Morro Reuter, muito simpática lá entre as montanhas. Muito bom, né? Nós vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você, e a gente já começa justamente indo até o nosso Estúdio do Tempo, que é uma marca, uma característica do nosso programa e de toda a rede RS. Um estúdio especial do tempo que traz toda a previsão, prognósticos, notícias do clima de todo mundo e o que afeta os gaúchos. E o outono começou oficialmente hoje, e lá do Estúdio do Tempo, o Lucas Canever nos traz as informações para conferir o que a gente pode esperar dessa nova estação. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos assiste. O outono começou oficialmente às 11h45 da manhã desta sexta-feira. Só que ao invés de temperaturas amenas, o primeiro dia da nova estação foi marcado por um calor típico de verão, com temperaturas que superaram os 35 graus em várias regiões do estado. Essa persistência do calor e do abafamento nesse começo do outono está associada com a atuação de uma massa de ar quente sobre o sul do Brasil, que mantém a atmosfera aquecida, associado também aos altos índices de umidade. Isso faz com que a transição de estação não seja percebida imediatamente, o que acaba prolongando ainda mais essas características mais fortes do verão. Quanto à chuva, a expectativa é que o outono desse ano seja marcado por precipitações irregulares, com períodos chuvosos e outros de tempo seco na primeira metade da estação aqui no sul do Brasil. O volume de chuva ele deve aumentar na medida que o Oceano Pacífico aquece, justamente com a chegada do El Niño. Segundo a NOAA, ele pode chegar a partir do segundo semestre desse ano. Vamos dar uma olhada em como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Em Caxias do Sul, na Serra, o dia começa com temperaturas amenas, ao redor dos 16 graus, mas esquenta bastante ao longo da tarde, com máximas de até 35. A previsão lá é de tempo firme. Agora, se a gente for para Erechim, a situação muda um pouco. No fim da tarde, existe a possibilidade de chuva na região, e a temperatura vai dos 19 aos 32 graus. Em Passo Fundo, as máximas também vão até os 32 graus, porém as mínimas ficam ao redor dos 18 e o sol aparece entre nuvens durante a maior parte do tempo, porém no fim do dia também tem chance de chuva. Vamos lá para Torres agora, no litoral norte, cidade que faz divisa com Santa Catarina. Lá o tempo é firme, não deve chover e a temperatura vai dos 21 até os 30 graus. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente já vai ter um amanhecer abafado de 22 graus e as máximas vão até os 34. Aqui a tendência vai ser de sol entre nuvens na maior parte do tempo, porém no fim da tarde a chuva chega na capital.
Renato, daqui a pouco eu volto para a gente falar um pouco mais sobre como fica o tempo aqui no Rio Grande do Sul durante o fim de semana. Até porque tem alerta de temporais. De volta para ti. Valeu, Lucas Canevero. Olha, Porto Alegre está com um grande evento internacional na área do esporte, que é o STU. É o skate que lá na Orla está agitando, já está recebendo público. E a Júlia Brasil está lá e nós vamos imediatamente fazer esse contato com a Júlia, porque estamos ao vivo aqui na Supertela, conferindo o início do STU 2026, que acontece em Porto Alegre. Abertura para o resto de outras regiões do país. Acontecem as primeiras provas aqui na capital gaúcha. Júlia, muito boa noite, seja bem-vinda. O skate lá atrás. Oi, Renato, boa noite a ti, boa noite a todos que nos acompanham. Estou aqui no trecho 3 da Orla do Guaíba, onde o sol está se pondo nesse momento, está um visual lindo. E agora as meninas aqui estão fazendo o reconhecimento do voo, né, onde vai acontecer a competição amanhã. Daqui a pouco vai ter a repescagem no masculino aqui. Vou até dar licença para vocês verem aqui de pertinho tudo que está acontecendo na dublagem para esse povo. Então, as meninas que competem amanhã estão aquecendo nesse momento. E hoje a gente tem que dar essa abertura oficial para o público, que aconteceu 1h da tarde. Teve a primeira fase do sprint masculino e aí aqui assistindo banco. Simplesmente a primeira fase do fase masculino, que é esse que estão vendo, que é a famosa muito bem, então, claro, mas a partir então das 7h10 aqui no faço. Acompanhando, como eu disse, aqui a gente estava com uma dificuldade, mas deixa eu ouvir a Júlia aqui, porque quando ela voltou para a câmera, eu acho que deu uma melhorada aí, Fernando Lopes. Já deu? Então tá liberada, porque nós estávamos com um problema de comunicação aí, que começou a mastigar um pouquinho a linguagem, as palavras da Júlia lá no STU, mas ela volta ao longo do programa para atualizar e as imagens diretamente da Orla do Guaíba, onde acontece o STU 2026 aqui na capital gaúcha. Confira agora outros destaques do programa desta sexta-feira. A Rede RS entra em nova fase de transmissão, expandindo seu sinal e agora chegando no 511 da Claro TV, em qualidade HD digital. No programa de hoje, vamos comemorar essa nova etapa com a participação dos comunicadores da emissora, além de reportagens especiais sobre o primeiro canal de notícias do Grupo Box Brasil. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, concede entrevista exclusiva para a Rede RS e fala do aniversário de 254 anos da capital gaúcha. Também o procurador-geral do Ministério Público, Alexandre Saltes, fala com exclusividade para a repórter Cris Viegas sobre as centrais de atendimento, além de um recado para os telespectadores da Rede RS no dia de estreia do 511 na Claro TV. No esporte, o Grêmio vence o Vitória na Arena em partida marcada por lesão grave do lateral esquerdo Marlon. Juventude vence na Copa do Brasil e se prepara para estrear na Série B do Brasileiro. E o Inter está em aquecimento para receber a Chapecoense no Beira-Rio no final de semana, com a meta de sair da zona do rebaixamento. E direto do Estúdio do Tempo, saiba como o outono está chegando ao estado e a previsão para o final de semana dos gaúchos. Veja agora no RS em Movimento. O movimento das APAES no Rio Grande do Sul passa por uma das maiores renovações de liderança dos últimos anos. Em 2026, mais da metade das entidades do estado ganha novos presidentes, muitos deles voluntários e familiares de pessoas com deficiência. Esse novo momento vai ser discutido em um encontro estadual que será realizado em Porto Alegre amanhã, neste sábado, justamente no Dia Internacional da Síndrome de Down, data que reforça o debate sobre inclusão. Para falar sobre esse novo momento das APAES, estamos recebendo aqui no RS em Movimento, nos estúdios da Rede RS, Marco Antônio Moresco, que é o presidente da Federação das APAES do Rio Grande do Sul. Presidente, seja bem-vindo, muito boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Renato, boa noite a todos os telespectadores. Boa noite a toda a família apaiana, em especial nossos colaboradores, nossas famílias, nas 207 APAES do nosso estado.
Eu queria que o senhor começasse, antes da gente falar do encontro, só para lembrar as pessoas mais desavisadas, alguns esquecidos, gente mais nova, que não pegou toda essa história das APAES que completou, né, todas as associações juntas completaram 33 anos de história aqui no Rio Grande do Sul. Né? O que faz a APAE? A APAE ela trabalha em 3 áreas: saúde, educação e assistência social. Tá? Hoje nós temos cerca de 60 mil atendimentos mês na área da saúde, 6 mil estudantes na área de educação e mais de 30 mil atendimentos na área da assistência social. Nós temos 207 APAES no estado que abrangem praticamente todos os municípios do estado, os 454 municípios do estado. As APAES abrangem todos os municípios, então nós estamos presentes em todo o estado. E o principal objetivo das APAES é o acolhimento das crianças, dos jovens com necessidades especiais e de suas famílias também. A APAE ela tem um papel fundamental hoje dentro da sociedade, que é acolher e receber e cuidar dessas crianças especiais. Uhum. Bom, sem querer lhe corrigir, só para a gente lembrar que o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. E vocês estão presentes em todos? Todos, porque tem muitas APAES que hoje, com convênios com municípios, atendem mais que um município. Perfeito. Tem APAES que atendem 7, 8 ou 9 Então tem municípios. uma cobertura total no Rio Grande do Sul. É um trabalho muito bonito e que trabalha também e que usa uma mão de obra voluntária, né? De doação também, de solidariedade. Todos os colaboradores das APAES são voluntários. A diretoria, os seus presidentes e nós na Federação Estadual também, o presidente, a diretoria, os conselheiros, todos são pessoas voluntárias. Nós não recebemos salário, nós doamos o nosso tempo por amor à causa apaiana. Que bonito, é um trabalho muito bacana e que causa um impacto social positivo, né? Porque é um trabalho que realmente que transforma a sociedade. E tem uma renovação importante que está acontecendo nas lideranças de APAES, nesse encontro que vai acontecer amanhã aqui na PUC, no prédio 50, da Pontifícia Universidade Católica, que é o encontro, então, das APAES do Rio Grande do Sul. Renovação de 65% das lideranças, mais da metade. Exatamente, Renato. No final do ano passado, nós tivemos a eleição em todas as APAES do estado e houve uma renovação bastante significativa de novos presidentes. Isso é muito bom, porque entram presidentes com novas ideias, presidentes também dispostos a trabalhar pela causa, dispostos a buscar recursos para a manutenção das APAES. Isso é muito bom, a renovação do movimento é muito importante. E também a participação feminina crescendo no movimento, as mulheres chegando à frente na presidência das APAES. Isso é importante porque as mulheres ela têm um olhar mais humano, né? O olhar de mãe, e é isso que a gente precisa nas nossas APAES, ter o olhar do outro, se colocar no lugar do outro, da família que possui um filho com deficiência. Essa empatia, né? Isso é muito importante para o movimento. Eu já ia comentar, porque o número é surpreendente, eu digo surpreendente, não deveria ser surpreendente numa sociedade moderna como a nossa, avançada, a gente está discutindo tanto isso, agora as questões do feminicídio tomam conta da nossa pauta aí, a gente está tentando, né, evoluir, né, por uma sociedade moderna que valoriza a mulher aonde ela está, mas o número é surpreendente, sim, porque entre os novos dirigentes, presidente, me corrija se eu estiver errado, 118 são mulheres e 88 homens, ou seja, uma bela maioria aí, né? Exatamente, nós estamos assim muito felizes com essa participação feminina cada vez maior dentro do movimento apaiano. É impressionante, que coisa boa. Como é que foi esse trabalho de... As mulheres naturalmente foram se mostrando líderes, querendo esse espaço, querendo esse lugar, ou a federação fez algum trabalho para conscientizar, para buscar mais lideranças femininas? Hoje já existe, por exemplo, assim, uma dificuldade em se conseguir pessoas voluntárias. É muito difícil isso. Mas dentro do movimento apaiano, eu sempre digo que as pessoas que entram para o movimento apaiano, ele é tão bonito, ele é tão apaixonante, que as pessoas já não saem mais. E as mulheres, por terem talvez uma disponibilidade maior de tempo, elas se dedicam mais a essa causa. E isso é que eu disse antes, me referi antes, é muito importante para o movimento, aquele olhar feminino, aquele olhar de mãe,
que atende, que olha aquela criança com necessidade especial e entende o sofrimento da família por trás da deficiência do filho. Perfeito. A sigla APAI, originalmente, é Associação de Pais e Amigos de Excepcionais. A gente não usa mais por uma questão de politicamente correto, uma linguagem politicamente correta, né? O mundo inteiro evoluiu, o Brasil também. Não se diz mais excepcionais, se diz pessoas com necessidades especiais, né? Mas é claro que a APAI não tinha como mudar a sigla porque ela é conhecidíssima há mais de 30 anos, os 33 anos que eu fiz a referência, né? Mas a APAI continua com esse foco, né? Tentando e buscando a inclusão dessas pessoas, dessas famílias, dessas crianças, desses adolescentes com necessidades especiais. E amanhã é o dia da síndrome de Down, justamente, e aí tem muito a ver o encontro de vocês. Exatamente, e ela realmente também coincidiu com o encontro de presidentes. Esses novos presidentes que foram eleitos no final do ano passado, a federação está fazendo esse encontro para chamar esses presidentes todos aqui com um momento de acolhimento, de mostrar a esses presidentes que estão iniciando a força do movimento apaiano, o que é ser apaiano, qual a importância do presidente dentro da APAI. Isso aí é muito importante nós darmos esse recado para esses presidentes e eles sentirem esse movimento todo, essa força do movimento apaiano, que na verdade é um dos maiores movimentos a nível mundial. Ah, é? Exatamente. E amanhã vai ter a presença da presidente da APAI Nacional como palestrante, o presidente nacional, Jarbas Feldner de Barros. Exatamente, o professor Jarbas já nos deu a honra de estar hoje presente conosco, nossa reunião de diretoria e de conselho. Amanhã das 8 às 17 no auditório do Prédio 50, então, esse encontro de presidentes das APAIs. Como é que tem sido esse trabalho, presidente, de conscientização da sociedade, de buscar até mais voluntários, enfim, o senhor já disse que é um trabalho difícil, mas assim, em relação à pessoa com necessidade especial, existe muito preconceito na nossa sociedade ainda? Renato, existe sim, tá? Eu te digo assim porque eu sou pai de um filho especial. Meu menino hoje tem 19 anos, tem paralisia cerebral, é cadeirante e ele tem a sua função motora muito prejudicada. Mas ele tem o cognitivo preservado, então a gente consegue ter a comunicação com ele e isso é muito bom. Mas existe muitas vezes aquele preconceito velado contra a pessoa com deficiência. E existe também as pessoas acham que aquela pessoa ela merece ser tratada de uma forma diferente, mas na verdade a diferença deles é que eles fazem as mesmas coisas que uma criança ou uma pessoa normal faz, só que no modo e no tempo deles, né? Mas a sociedade, sim, existe ainda essa discriminação e a gente tenta, sim, combater isso, orientando sempre a sociedade e dizendo da importância da pessoa com deficiência, que eles têm direitos e têm deveres. E a Federação do Estado hoje, o papel da Federação é justamente esse, lutar pela garantia dos direitos e defesa das pessoas com deficiência e de suas famílias. Para criar uma rede de proteção, né, para essas pessoas que precisam tanto, porque elas são mais vulneráveis, né? Elas são especiais, elas têm necessidades especiais e elas acabam sendo mais vulneráveis realmente. Tem que haver compreensão, que eu acho que o mundo talvez esteja tão egoísta e tão acelerado, né, presidente, que não tem um olhar mais apurado para essas pessoas que precisam, né, dessa proteção. Exatamente. Existe também um grande debate na sociedade se a verdadeira inclusão das pessoas com deficiência, principalmente na escola, no âmbito escolar, se faria numa escola regular ou numa escola especial. Exatamente. Esse é um debate assim que nós entendemos que essa decisão ela cabe à família. Se nós tivéssemos um Estado perfeito, que tivesse condições de dar todas as condições necessárias para que o aluno pudesse estudar numa escola regular, ótimo, perfeito. As APAIs não são contra a escola regular, mas para aqueles casos onde a deficiência ela é tão severa, tão grande, que essa criança, esse jovem não tem condições de ir para uma escola normal, há a necessidade de que ele vá para uma APAI, onde lá ele vai encontrar todos os meios e mecanismos apropriados para o seu desenvolvimento, para que ele possa ter uma vida mais digna.
e um pouco mais de conforto para a família. Bom, o tripé de vocês, o senhor citou no início, então, é saúde, educação... E assistência social. Assistência social. São 206 entidades, né, espalhadas pelo Rio Grande do Sul, que cobrem todos os 497 municípios. Cerca de 6 mil alunos atendidos na área educacional, é isso? 6 mil alunos, isso não é pouca coisa. Puxa, isso é um universo muito grande, né? Um universo muito grande. Porque as famílias estão relacionadas também, né? Exatamente. Estão ligadas, estão conectadas nessa então, como eu digo assim, muitas vezes numa escola de uma PAI, você tem uma turma com no máximo 6 ou 7 alunos, né? Com uma professora e um monitor. Numa escola regular você encontraria isso? Você não encontra. Né? Você não encontra, às vezes, nem acessibilidade para um cadeirante. Então, o que nós sempre buscamos é isso, que a escola especial ela tem que estar presente também juntamente com a escola regular. Perfeito, tem que estar em consonância, né? Exatamente. São mais de 30 mil atendimentos na assistência social e 60 mil atendimentos na área de saúde todos os meses, que essas entidades, todas as APAIs de todo o Rio Grande do Sul promovem isso? Exatamente, isso é um serviço social relevante que se presta. Na área da saúde, são atendimentos especializados. As equipes que trabalham nas APAIs, elas têm essa experiência de trabalhar com a deficiência. Essa experiência que muitas vezes a gente não encontra na rede pública, e muitas vezes nem na própria rede particular. Nós competimos muito hoje, os nossos profissionais, e não tem como, porque o mercado paga mais do que as APAIs conseguem pagar. Nós perdemos profissionais das APAIs que vão abrir a sua própria clínica, aprendem nas APAIs e depois vão lá e abrem a sua própria clínica de atendimento. E com isso a gente perde esse profissional qualificado, né? Mas é bom saber também que eles se qualificam dentro de uma APAI. É verdade, é um trabalho de evolução para a pessoa que trabalha lá dentro também e desenvolve o projeto. E falando na pessoa que trabalha, o senhor já falou, e isso eu vou reforçar aqui também, mas eu queria entender, assim, por que está tão difícil de conseguir voluntário? É o mesmo motivo? As pessoas estão muito egoístas, estão muito fechadas, pensando no seu mundo, está difícil de se doar um tempinho que seja, presidente, para ser voluntário? O que a gente tem visto, especialmente nas APAIs, tá? As pessoas, você não consegue ter uma renovação de jovens, tá? As pessoas já na sua maioridade são pessoas que entraram no movimento e ficaram. Hoje os jovens não são atraídos para fazer talvez um trabalho voluntário, são muito poucos, tá? Mas a gente tem tentado buscar, porque a gente precisa renovar sempre também as nossas diretorias, as nossas presidências. Mas eu sempre digo assim, você que tem interesse em ser voluntário, por favor, procure uma PAI, procure uma entidade do terceiro setor, você vai ver como faz bem trabalhar para o outro, como isso é importante e faz muito bem para a gente, muito bem mesmo. E o senhor falou dos jovens, os jovens estão mais sensibilizados, são mais prontos, quem sabe, para esse trabalho, ou as gerações mais antigas são as que têm mais consciência? Olha, hoje, no momento, as pessoas assim que já estão há mais tempo no movimento, elas, por já terem essa prática do movimento, elas estão mais preparadas. Mas, eu saliento, há uma necessidade de renovação. E é natural que isso. Há necessidade de uma oxigenação de todo o movimento. Claro, qualquer movimento precisa de gerações mais jovens, né? Então, os jovens precisam ser despertados para isso também, né? Exato. Aliás, no mundo inteiro, né, presidente, está crescendo muito o movimento de voluntariado. É difícil arranjar voluntários, mas o voluntariado está sendo incentivado e está sendo, inclusive, até exigido por grandes empresas como um fator diferenciado no currículo, né? E às vezes eu sou jovem, mas eu quero fazer um trabalho voluntário, mas talvez eu não me enquadre, não gostaria de trabalhar com criança com deficiência, mas ele pode trabalhar numa entidade que presta um acolhimento a crianças, a idosos sem deficiência. Então existem também outros lugares onde os voluntários podem atuar. Mas eu sempre digo assim que as APAIs estão de portas abertas para receberem novos voluntários. Muito bem, então amanhã, aqui na PUC, no prédio 50, né, a partir das 9 horas da manhã, o encontro dos presidentes das APAIs, aqui
na Pontifícia Universidade Católica, prédio 50, amanhã que é o Dia Internacional da Síndrome de Down, um dia muito especial, né, para o mundo inteiro refletir sobre isso, né, uma data muito importante, e vocês vão estar justamente conectados com essa causa, né, presidente? Exatamente. Fazendo o encontro de vocês. Não é só a questão da síndrome de Down, temos todas as outras deficiências também. De uma maneira geral, mas, né? Justamente, as APAES acolhem deficiência intelectual e múltipla. Né? Esse é o trabalho que é feito nas APAES. Eu gostaria de deixar aqui também um recado para todas as pessoas que queiram auxiliar, ajudar uma APAE. Muito importante. Eu ia lhe perguntar. Visitem uma APAE, onde vocês vão ver que lá, naquela APAE que vocês visitarem, vocês vão encontrar o verdadeiro acolhimento. Vocês vão encontrar o verdadeiro sentido de doação ao próximo. Muito bom. Muito importante, pessoal. Isso é importante a gente deixar esse recado final, né, para as pessoas que até já tinham uma ideia de ajudar, de colaborar, ou com a nossa entrevista aqui, com a sua presença aqui na Rede RS, daqui a pouco se tornou mais interessado, né, numa causa dessas, pode visitar qualquer sede de APAE. Né? Qualquer APAE, as APAEs do nosso estado estão de portas abertas para vocês, para qualquer pessoa que queira visitar uma APAE, conhecer o trabalho que é desenvolvido na rede, por favor, aproveitem, visitem as APAEs. Gostaríamos muito e as crianças que estão lá vão ficar muito felizes com a visita de vocês. Porque sempre há um tipo de trabalho e um tempo, né, que pode ser dado, né, para ajudar outras pessoas, né? Com certeza, eu digo assim, eu tenho um filho especial, né? Sim. Ele me exige muito, mas também ao mesmo tempo o que ele exige, ele dá em troca com muito amor, muita dedicação. Marco Antônio Moresco, presidente da Federação das APAES do Rio Grande do Sul, muito obrigado pela presença aqui, pela visita na Rede RS e um bom encontro para vocês amanhã. Obrigado e agradeço a atenção e a oportunidade. Boa noite. A violência extrema entre crianças e adolescentes foi debatida nesta sexta-feira por especialistas, agentes da segurança pública e profissionais da saúde mental. O seminário Precisamos Falar sobre Violência, promovido pelo Ministério Público, faz um alerta às famílias. A Rede RS esteve no evento, confira na tela. Em todos os casos mais graves envolvendo jovens atendidos pelos programas do Ministério Público, estava presente o chamado Triângulo Maldito, que é formado por 3 fatores: famílias disfuncionais e desconectadas, excesso de telas e bullying. Verificamos sempre, e quando se fala em família disfuncional, é aquela família que não se enxerga. Aquela família que os entes ali, o pai, a mãe, os filhos, eles não se enxergam, eles não se conversam mais, eles não almoçam juntos, eles não dialogam, cada um fica no seu telefone celular, cada um fica nas suas tarefas e se deixam de conversar, se deixam de trocar informações, de um saber como está a vida do outro. A radicalização, os riscos digitais e a disseminação do extremismo são cada vez mais frequentes. De acordo com o MP, 1 em cada 5 crianças no país já foram expostas a algum tipo de violência. Frear esse cenário é o principal foco do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MP. Criado em 2023, o projeto Sinais já atendeu 793 casos, realizou 69 mandados de busca e apreensão, emitiu 59 relatórios técnicos e já foi apresentado a 20 mil pessoas. Nós, então, criamos o Projeto Sinais, porque nós entendemos que não nos adiantava chegar depois que a violência tivesse sido praticada, que nós precisávamos chegar antes, que nós precisávamos ensinar o que era a violência extrema naqueles ambientes em que ela mais se manifestava e precisávamos estabelecer quais eram os protocolos que os professores, as redes de proteção que estivessem em frente a esses atos de violência poderiam adotar para que a gente pudesse prevenir a prática de ataques dentro do ambiente escolar. Um desdobramento do projeto foi apresentado no seminário. Voltado às famílias, o Eu Vejo Sinais busca conscientizar os pais sobre os riscos digitais e as consequências dessa exposição às crianças e adolescentes.
É um adolescente que começa a mudar completamente o seu comportamento, começa a ter explosões dentro de casa, né? Não essas que são da adolescência, da variação de hormônios e tudo mais, mas aquela coisa que vai do 0 ao 100 em poucos minutos, né? Comportamentos muito agressivos. Tudo isso somado, isolamento, excesso de tela, mudança de comportamento, falas, né, violentas, elas devem chamar a atenção dos pais e servir de alerta, que alguma coisa ali não está funcionando. Quando o adolescente, por exemplo, está sendo vítima, ou uma criança vítima, os pais também têm que perceber mudança de comportamento. Aquela criança que começa a se recolher, aquele adolescente começa a se recolher, a não querer mais compartilhar momentos, que às vezes começa a usar roupas compridas em temperaturas que não são adequadas, né? Talvez porque esteja sendo vítima de uma automutilação ou coisas do gênero, que para de, por exemplo, se alimentar da forma adequada, que para de socializar com as pessoas, né? Que os pais percebem que aquela mudança de comportamento do filho. Isso tem que servir de alerta, porque alguma coisa está acontecendo. Escolas e entidades educacionais podem solicitar as palestras do Projeto Sinais diretamente no e-mail da instituição. Aos pais e responsáveis fica o alerta. Eu digo para os pais, presença na vida dos filhos. Presença na vida dos filhos. Controle parental. Estabeleçam a cultura do diálogo sobre os riscos da internet, sobre os riscos dos dispositivos eletrônicos. Isso é o mais importante. É a conversa, é o diálogo e a presença dos pais na vida dos filhos. A seguir, tem novidade aqui na Rede RS. Numa semana marcada por importantes anúncios na programação aqui na emissora, uma nova opção já está disponível para você acompanhar a nossa programação a partir de hoje, que é o canal 511 na Claro TV. Mais detalhes, depois do intervalo, a gente já volta, eu espero vocês. Arnaldo. Estamos de volta com o RS em Movimento aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. Já estou recebendo meus colegas aqui na bancada do RS em Movimento, Rogério Amaral, Irineu Guarnier Filho, nesse dia muito especial. Primeiro, boa noite a Rogério Amaral. Tudo bem, Rogério? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite, Renato Martins. Boa noite, Irineu. Irineu Guarnier, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato, Rogério, boa noite ao nosso público. Estamos juntos aqui para a gente comemorar e marcar esse dia especial. Já falei no início do programa, a gente, dentro do projeto de expansão da Rede RS, chega hoje a mais uma forma de sermos assistidos. 511, Rogério Amaral, na Claro TV. Sem dúvida alguma que é uma conquista. Nós já estávamos no digital, no canal 11, e passamos agora para o High Definition, para o HD, no 511, sem dúvida alguma que é um momento de muita alegria, muita satisfação para todos nós e espero que também para a nossa audiência, não é, Irineu? Com certeza que vai aumentar, né, Rogério? Agora com certeza. Teremos um alcance muito maior também aí, alcançando todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos sempre muitas demandas no interior, né? O pessoal perguntando, querendo saber, enfim, querendo noticiar eventos, querendo noticiar coisas que acontecem por todo o estado. E agora a gente tem, então, essa possibilidade de atender a toda essa demanda aí e falar para um público bem mais amplo. Mas o nosso trabalho segue como vínhamos fazendo da mesma forma e agora, claro, teremos atrações, novidades, enfim, que a gente vai anunciando aí ao longo das próximas semanas e dos próximos dias. Fizesse referência ao interior do estado, isso é realmente muito importante e na minha área especificamente é extremamente relevante porque os times do interior do estado que disputam não apenas o Campeonato Gaúcho, mas que disputam também Copa do Brasil e as séries do Campeonato Brasileiro, nós temos aí Juventude na B, nós temos o Brasil de Pelotas, nós temos o Ipiranga de Erechim, que são times que estão seriados e que precisam ter essa atenção também. Então, essa é a proposta e o compromisso da Rede RS também de atender os nossos clubes do interior do estado. E as torcidas são muito fortes também, né, no interior, Rogério, e querem justamente que você e a sua equipe de esportes aqui na Rede RS tragam as notícias também dos times do interior. Juventude, por exemplo, você vai falar. No terceiro bloco a gente vai falar de esporte. Sim. Juventude ontem ganhou de 3-0 do Águia de Marabá. Isso, está classificado para a próxima fase. Na Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, que nós podemos dizer que é a fase quente,
que entram os times como a dupla Grenal que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, foi uma conquista do Juventude, terminou sendo os outros times gaúchos foram eliminados, né, que disputaram essas fases preliminares da Copa do Brasil, e o Juventude foi o único que conseguiu a classificação. O Juventude, eu tenho convicção de que é temporária essa passada dele para a Série B do Campeonato Brasileiro. Que pois o Juventude, é uma pena, né? Em breve vai voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro junto com o Grêmio Internacional. Vai sim, com certeza. Agora o 511 da Claro TV, o Rogério já tinha feito a referência que nós já estamos no 11, né? Desde 2024, 22 de novembro de 2024, e nós estamos também no 55 digital, pela antena digital, que é um sinal aberto. E você sabe que esse sinal digital também da antena aberta, ela tem uma penetração muito interessante. Hoje mesmo, quando saiu a notícia do 511, eu recebi uma mensagem do Tonho Croco. Você sabe quem é o Tonho Croco? Que é o Ultraman, que é o grande cantor, aí também que faz os covers também do Tim Maia, ele é muito bom. Um abraço ao Tonho Croco, ele mandou assim: eu assisto aqui na minha casa em Cachoeirinha pelo 55 HF já há bastante tempo, desde 2024. Então é interessante que nós estamos ampliando, né? Dentro do projeto de expansão da Rede RS, conforme foi a cerimônia que aconteceu na semana passada, que nós todos estávamos presentes, nós mostramos aqui, que vocês vão assistir em seguidinho aqui um resumo, inclusive. Nós estamos cumprindo o que foi prometido pelo nosso CEO, Cícero Aragon, lançando novidades e lançando mais ferramentas de expansão do nosso sinal. Né? É isso aí. E é importante isso que o Renato frisa, não é, Irineu? Porque a Rede RS, ela está na plataforma da Claro Net, antigamente Net, agora é Claro, com o 511. Mas é uma TV de canal aberto. Exatamente. É uma TV de canal aberto, como todas as televisões de canal aberto, que você consegue captar o sinal com a antena e que é, evidentemente, como todas as outras, também concessões governamentais. Então, isso é importante que se diga. Concessão pública, né? Exatamente. Então, a Rede RS é uma televisão de canal aberto, canal 55. Vamos falar mais sobre isso em seguidinha, porque a gente vai rememorar justamente, 511, 11 de março, um grande evento realizado aqui na Arena de Eventos do Tecnopuc, que marcou o lançamento oficial da Rede RS. Centenas de convidados estiveram presentes aqui conosco para conhecer e celebrar a chegada da mais nova emissora gaúcha ao estado. E vamos justamente ver novamente os principais momentos, vamos relembrar esse dia especial na tela. Na semana passada, o Grupo Box Brasil realizou uma cerimônia na Arena de Eventos do Tecnopuc em Porto Alegre, para marcar o lançamento oficial da Rede RS. Centenas de convidados estiveram presentes, entre autoridades, empresários, políticos, representantes de federações e sindicatos, além de profissionais da comunicação e representantes da cena cultural gaúcha. Durante a cerimônia, foi exibido um vídeo apresentando o Grupo Box Brasil e a Rede RS aos convidados. Em seu discurso, o CEO da Box Brasil, Cícero Aragon, falou aos convidados sobre os planos de expansão da Rede RS. Logo após, as demais autoridades que participaram do evento discursaram, exaltando a chegada de uma nova emissora de televisão ao mercado gaúcho e a importância do fortalecimento da comunicação regional. Toda a cerimônia de lançamento foi transmitida ao vivo em um programa especial que contou com a participação dos jornalistas da Rede RS. Ao final do evento, os apresentadores foram convidados pelo CEO, Cícero Aragon, para uma foto oficial, marcando oficialmente o lançamento da Rede RS, a mais nova emissora de TV aberta do Rio Grande do Sul. Que momento legal, hein, pessoal? Foi muito bacana, né? Inesquecível. Sempre é bom, né, a gente participar de um projeto novo. A gente tem falado tanto nisso aqui, da importância, né, do jornalismo profissional, nesse momento de tanta desinformação, tanta fake news, essa cacofonia de dados, informações que a gente tem todos os dias aí nas redes sociais, na internet, enfim. Ter uma nova emissora com a responsabilidade de informar, com informação de qualidade, apurada, enfim, com credibilidade. Isso é muito importante.
E é interessante que o nosso CEO, Cícero Aragon, né, preparou uma festa, ele mesmo foi cioso, né, com o roteiro lá que a Daniela Salé apresentou, ele deu uma revisada e ele falou das novidades e prometeu algumas coisas, mas ele não detalhou. E agora, aos poucos, como bom publicitário que é, homem de cinema, né, o Cícero Aragon está aos poucos largando as novidades. 511 é uma das primeiras novidades, tem mais coisa, né, em breve para ser lançada aí, né, Rogério Amaral? Sim. Por favor, sim. Barriga fria, não. Rogério Amaral, ele mesmo disse, eu sou barriga fria. Vai com calma. Como é que é a vinheta aqui no RS Movimento do futebol, do esporte? É o quê? Abrindo o jogo. Abrindo o jogo. Já quer abrir o jogo, né? Pois Já quer falar. Então, quem sabe, né? De repente, não deixa de ser somente um quadro e... Tá, não. Calma, Rogério Amaral. Tem outras novidades. Estamos aqui ao lado de uma novidade, então. É uma novidade ambulante, Rogério Amaral. Olha só, ao longo desses 15 meses de operação da Rede RS, até então em formato beta, nós recebemos centenas de convidados aqui no RS em Movimento. E também no Ponto de Conexão, aqui do Irineu Guardinha Filho, apresentado diariamente, que era às 10 horas, agora é às 9, depois nós vamos falar sobre isso também, reforçar o novo horário, trazendo pautas propositivas de interesse coletivo da sociedade. Vamos relembrar também alguns desses momentos na tela. Ao longo de quase um ano e meio, o RS em Movimento participou de todos os tipos de cobertura. O programa abordou temas importantes como segurança pública, agronegócio, mudanças climáticas, economia, política, educação e diversos outros temas relevantes para a sociedade. Tu perdeu na pandemia, tu perdeu para a moto, tu perdeu para o caminhante, tu perdeu porque ela não tem que pagar e tu perdeu para aquele que não anda mais de ônibus naquela distância curta. Então tudo isso é perda de passageiro. E perda de passageiro é perda de receita. Como é que tu compõe essa receita? Botando dinheiro municipal, que é o que menos tem. Os estados não botam nada e a União não bota nada. Nós estamos vendo aí denúncias do CREMERS, uma questão de saúde pública, o vício entrando pelo celular na casa das pessoas, adolescentes, jovens, jogando com o CPF do pai e da mãe, pais e mães se endividando, vendendo bens, apartamentos que construíram ao longo de uma vida inteira, casos de suicídio de gente endividada com agiotas, né? Uma coisa terrível, né? Os países que reduziram a jornada têm menos adoecimento no trabalho e, inclusive, aumentaram a sua produtividade. Exemplo de alguns países nórdicos e países europeus. São 70 milhões de dólares com juros subsidiados por conta da enchente. Então, depois de muita discussão, de muita conversa, inclusive com o pessoal do meio ambiente, se caminhou para esse acordo, né? Mas é transitório, a energia do carvão terá que, com o tempo, desaparecer. Da política e economia, das principais autoridades aos líderes empresariais. Passando pela bancada da Rede RS, nossos entrevistados trataram das mais diversas pautas, sempre propositivas, colaborativas e de interesse coletivo da sociedade. Recebemos personagens da cidade, pensadores, especialistas e líderes religiosos. Eu creio que é esse o grande desafio que temos pela frente. A tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul no final de maio do ano passado, início daquele mês de outubro, e que agora recentemente nos fez recordar de uma forma toda própria o acontecido, fez vir fora o melhor de uma multidão. Eu não me recordo na história do Brasil de uma onda de solidariedade tão bonita, tão vigorosa como nós vivemos naquele período doloroso aqui do Estado. Isso significa que entre nós há gente boa demais. O momento de decisão é um momento solitário, porque ele ouve as partes, ele ouve aqueles argumentos todos, mas ele precisa tomar posição. E isso, às vezes, um certo distanciamento é necessário. Isso é da atividade do magistrado. Mas aquele que está na administração, aquele que fala pelo judiciário, eu penso que precisa se comunicar. O judiciário, naturalmente, precisa prestar contas do que faz ou que deixa de fazer. E quando decide assim ou assado, o cidadão precisa compreender. Então, eu creio que nós podemos coexistir. Ou seja, a figura do magistrado mais recolhido para decidir, e isso nós temos que respeitar. Um certo distanciamento é necessário para assegurar a imparcialidade. Mas, por outro lado, aquele que está na administração
administração, e isso é transitório na atividade da magistratura, ele precisa se comunicar, é um desafio nosso, por isso nós temos uma estrutura muito boa de comunicação, né? E nós temos que qualificá-la sempre e aperfeiçoá-la sempre para que nós consigamos conversar, falar, nos abrirmos com a população que suporta, que sustenta a nossa estrutura e, portanto, é credora de prestação de contas, de explicações, e é essa linha que nós vamos procurar fazer, já vem sendo feita nas atuais administrações e vamos manter isso na nossa. Era muito comum nós ouvirmos aqui no nosso estado que a criminalidade estava melhor armada, melhor equipada que os policiais. Verdade. E hoje isso não é a realidade. Diante de tantas visões diferentes, essa variedade de convidados construiu o início da trajetória da programação da Rede RS, que foi criada também com o intuito de contribuir com o debate dos principais temas que interessam aos gaúchos. Cada convidado trouxe novas ideias, experiências, contribuições e novas perspectivas ao conteúdo da emissora. Vivemos um momento de maturidade muito grande a nível de Estado, né? Que é a visão de que o agroambiente, eles são entidades que têm uma atitude complementar e não competitiva. E essa é a visão que o mundo tem do agro brasileiro. O que falta a nós, inclusive o nosso segmento, realizar essa comunicação de forma muito mais assertiva. A violência ela não começa com o feminicídio. Isso é importante. A gente está falando sobre o estágio final da violência, aquele que não tem mais, que não se repara mais. Mas nós estamos falando de diversas violências que, inclusive, as mulheres não sabem nem identificar. O que é importante nós discutir. Então, nós precisamos de um plano unificado que envolva saúde, educação, assistência social, sistema de justiça e segurança. As pessoas não têm noção do quanto é difícil buscar o recurso. Sabe, a gente se sente às vezes como se tu estivesse mendigando algo para o teu município, é passar o chapéu. Sim. A gente brinca, né, os prefeitos, a gente vai para Brasília para passar o chapéu. E é mendigando uma emenda, mendigando o apoio do ministério, mendigando uma agenda, que muitas vezes até a agenda acaba sendo difícil. E para tu ter uma conquista, são vários movimentos, várias reuniões, várias articulações. Dessas mulheres que foram mortas, a maioria não tinha pedido de medidas protetivas de urgência. Isso significa não uma questão que a mulher estivesse se sentindo segura. Nós não podemos presumir isso, mas que ela talvez não esteja conseguindo chegar na proteção. A Rede RS também foi ao Palácio Piratini para conversar com o governador Eduardo Leite, numa entrevista exclusiva com o chefe do Executivo, sobre segurança, política, prioridades do Estado, eleições e até mesmo a vida pessoal. Eu acho que me trouxe ainda mais condição de deixar claro meu compromisso com a transparência, né? Eu tenho dito numa política que carece de integridade no Brasil, é importante a gente ser por inteiro. Eu não tenho nada a esconder, né? Não tenho qualquer coisa na minha vida privada em termos de negócios, de dinheiro, de recursos que alguém possa falar qualquer coisa, né? Tenho uma vida limpa, um currículo extenso na política, sem qualquer coisa de ordem pessoal que possa me atacar, e não seria pela minha orientação sexual que eu permitiria que isso fosse feito, porque não tem nada de errado nisso, né? As pessoas podem ser e devem ser aquilo que elas quiserem ser, do jeito que quiserem ser, e isso tem que ser respeitado, não apenas na orientação sexual, mas na sua crença religiosa, no seu pensamento político-ideológico, né? Nas questões de gênero, de raça, tudo, né? A gente tem que ter respeito pela diversidade da nossa população. Rogério Amaral, Irineu Guarnier, nossos telespectadores, vendo esse resumo aí, eu quero ressaltar, né, a pluralidade. Olha o que nós abrimos de espaço, né, para direita, esquerda, centro, empresariado, trabalhadores, né, poderes. Então, isso é só uma amostra do que passou por aqui, né, no RS em Movimento, e o ponto de conexão. Esse microfone aberto, essas câmeras abertas são extremamente plurais, né, Irineu? Ontem eu fiz um cálculo por alto, assim, rapidamente, um cálculo rápido, conta de padaria. A gente recebeu aqui mais de 800 convidados em pouco mais de um ano, né? Em pouco mais de um ano de ponto de conexão,
Eu não estou no programa desde o início, mas ele já estava no ar desde novembro de 2024. Passaram por aqui cerca de quase 1.000 convidados, né? Então, é muita gente que a gente trouxe de todas... Muita gente. De todos os segmentos da população, classes sociais, enfim, atividades profissionais. Todo mundo veio aqui, trouxe sua contribuição à noite, com chuva, no inverno, temporal. As pessoas estavam aqui ou estavam online, as que não estão em Porto Alegre. Maioria presencial, né? Maioria presencial. Geralmente nós temos aqui 4 pessoas na bancada, 3, ou então alguma pessoa que não está em Porto Alegre, está distante, pode entrar também online. Mas recebemos aqui cerca de 1.000 pessoas em pouco mais de um ano. E isso realmente, como tu disseste, é uma amostragem muito boa do pensamento da nossa sociedade, né? E o pensamento da nossa emissora também, né? Também, que editorialmente não tem... Pluralidade, como falou. Não tem preferência nenhuma. Como falou o governador ali, né? Irineu, aproveita e faz... a diversidade, né? Faz a lembrança que o Ponto de Conexão era sempre 10 da noite. Sim. Não é ainda para chamar o programa de hoje. Segura. Sim. Não, já tô Eu só quero que tu lembre aqui, né, da novidade essa semana, porque o Rogério falou, vamos contar as novidades, vem novidade aí e tal, mas já tiveram algumas novidades. Uma delas é a mudança de horário do Ponto de Conexão. Horário, exatamente. Estamos já às 21 horas, às 9 da noite, mais cedo, portanto. Às 10h30, 1 hora mais cedo, portanto, o que é muito bom para todo mundo, né? Renato e Rogério, trouxemos o programa para o horário nobre da televisão brasileira, né? E isso permite também, facilita um pouco a vida dos nossos convidados, essas cerca de 1.000 pessoas que estiveram aqui, mesmo com o horário mais tarde. Enfim, quem está em casa pode assistir mais cedo também. Claro. Muita gente horário dorme nobre, né? mais cedo, tem o hábito de dormir mais cedo. Então a gente também, acho que ficou muito bom para todo mundo, né? Com isso, o Revista RS está agora às 5 horas da tarde, que é outra novidade também, 17 horas, né? Agora vespertina, Renata Giacoboni, com os assuntos de cultura, variedades, bem-estar, saúde, 5 da tarde, começando mais cedo a programação, e tem ali entre o RS em Movimento e o Ponto de Conexão, tem alguém que está de olho, eu acho, né? O amigo meu, que é barriga fria. Já temos Quer falar alguma coisa, Rogério Amaral? Não, ainda não. Tá, então daqui a pouco tu fala, e vai falar de esporte também, Rogério Amaral. Tem ali, né, Renato, na grande área ali, que tem uma grande área, cabeceador, né? ali. Tem uma grande área, esperando para alguém, né? Tão grande. Tão grande quanto a grande área também. Tem que preencher esse meio campo, né? Entre o RS, o Movimento e o Ponto de Conexão. Pois Ataque e defesa. Claro, tem que ter um meio campo. Tem que ter um meio campo. Tem que ter um meio campo. Vamos lá. A proteção das vítimas, nós vamos seguir conversando aqui, mas vamos destacar aqui que a proteção das vítimas de qualquer tipo de violência é prioridade para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. E aqui no RS em Movimento a gente sempre está divulgando ações importantes como essa de acolhimento. Nesta sexta-feira, o Procurador-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz, deu uma entrevista exclusiva para a repórter Cris Viegas para falar sobre as centrais de atendimento e também enviou um recado para os telespectadores da Rede RS neste dia de estreia do 511 da Claro TV. Vamos conferir na tela. Olá! As centrais de acolhimento às vítimas do Ministério Público oferece acolhimento, orientação e atendimento especializado. E nós estamos aqui ao lado do Procurador-Geral Alexandre Saltz, que vai nos trazer mais detalhes sobre a iniciativa. Procurador, como vocês criaram esse trabalho, essa iniciativa? O que vocês imaginaram, né, com relação às vítimas? O que muda para essas pessoas? Olha, quando nós assumimos a Procuradoria-Geral, nós colocamos na nossa agenda institucional que o Ministério Público deveria tratar a proteção das vítimas como uma prioridade. Para fazer com que a vítima deixasse de ser apenas um dado estatístico e fosse verdadeiramente um sujeito de direitos no processo. E assumimos esse papel. Para isso, nós criamos estruturas, temos uma aqui em Porto Alegre, temos em mais 7 cidades do estado, que são promotorias especializadas no atendimento das vítimas. Para vocês terem uma ideia do impacto disso, só nos últimos anos nós atendemos 5.000 pessoas. E nós atuamos na proteção das vítimas de qualquer natureza, como, por exemplo, as vítimas das enchentes em Porto Alegre, onde o Ministério Público ajuizou uma ação de indenização para buscar o ressarcimento dos danos que essas vítimas sofreram. Nós fazemos acolhimento das vítimas e dos seus familiares. Recentemente, o caso daquele jovem aqui em Porto Alegre que morreu em confronto com a Brigada Militar, acolhemos os familiares aqui. Acidentes de trânsito que aconteceram no Vale do Taquari,
acolhemos as vítimas, enfim, nós buscamos isso, trazê-las, ouvi-las, uma escuta atenta, dedicada, capacitada, temos um corpo técnico, temos parcerias e ali nós orientamos, ali nós dizemos o que vai acontecer, chamamos atenção para os direitos e nos colocamos à disposição para caminharmos juntos com elas durante todo o processo e depois do processo também. Nessas primeiras experiências com as vítimas, que resultados vocês perceberam, né? Como que essas pessoas se sentem também ao serem vistas, né? Olha, o resultado tem sido espetacular. Nós temos um caso em Santa Maria de uma vítima que, depois que começou a ser atendida, retornou na promotoria e disse para a colega que atendeu: eu estava pensando em me matar e graças ao atendimento que eu tive aqui, eu vi que vale a pena continuar vivendo. Então, só isso já vale todo o esforço que está sendo feito. Mas ainda quando a gente fala em proteger vítimas e acolher vítimas, nós também estamos cuidando muito das vítimas da violência doméstica, que é uma chaga social que nós temos, infelizmente. E para isso nós fizemos uma parceria com o Instituto Moinho Social e lançamos um projeto chamado Reparador, em que nós, junto com o Hospital Moinhos de Vento, disponibilizaremos cirurgias plásticas reparadoras para mulheres vítimas de violência doméstica. Muito bom. Olha, procurador, a gente também tem muitos casos que envolvem crianças. As crianças também são atendidas nesses atendimentos, nesse acolhimento? Sem dúvida. Para as crianças também nós temos projetos específicos de acompanhamento, como o projeto Pedros e Marias, que é um projeto em que nós, do Ministério Público, junto com a rede, buscamos atender os órfãos dos feminicídios, as vítimas, crianças que também são vítimas, né? Porque o pai vai preso, a mãe falece, essas crianças acabam tendo que mudar suas vidas, mudar de cidade, enfim, mudar suas histórias. Então também nós temos um olhar atento e dedicado para isso. Bom, essa iniciativa ela é assim uma coisa inovadora, né? Porque até então a gente não tinha esse olhar para a vítima, né? A vítima ficava ali no contexto da ação judicial, mas não com um atendimento voltado diretamente para elas. Exatamente, foi o que eu destaquei no início da nossa fala aqui. Nós colocamos a vítima numa condição de centralidade e protagonismo. O Ministério Público colocou na sua agenda institucional que a proteção das vítimas é uma tarefa e responsabilidade da nossa instituição. Nós defendemos as vítimas. Isso acontece com todas as vítimas de qualquer segmento, de qualquer instância, e vocês identificam isso já no processo para buscar essa vítima? Sim, nós também trabalhamos com a chamada busca ativa. Então, dependendo da gravidade do fato, tão logo o processo chega ao Ministério Público, nós automaticamente chamamos a vítima para acolhê-la. Inclusive, é importante usar esse canal de comunicação para dizer para as vítimas que sim, o Ministério Público procura as pessoas, né? Porque nessa época de muitos golpes virtuais, nós já tivemos notícia de pessoas que procuradas desligam o telefone achando que é um golpe, né? Então, se tiver dúvida, entra em contato com o Ministério Público, confirma isso, mas nós temos isso sim, nós fazemos essa busca ativa, não só nessas 7 cidades do interior em que nós estamos, que eu acho que vale a pena dizer aqui, além de Porto Alegre, nós estamos em Pelotas, Passo Fundo, Lajeado, Santa Maria, Caxias do Sul, Uruguaiana e Santo Ângelo. Nessas cidades é que funcionam as promotorias regionais de atendimento às vítimas, onde nós temos lá o espaço chamado Espaço Bem Me Quer, né? E das outras promotorias também. Então, qualquer pessoa que se sentir vítima ou que for vítima e quiser ter esse atendimento, procure o promotor de justiça da comarca que vai ser encaminhado. Procurador, quero agradecer muito a sua entrevista, parabenizá-los pela iniciativa e importante para a gente também poder falar sobre esse projeto neste dia, porque a Rede RS entra no canal 511, então deixo para o senhor aí um espaço para você deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores. Muito obrigado, desejo que a Rede RS venha para suprir um espaço na comunicação do Estado, né, que é trazer notícias atuais, notícias locais, um jornalismo sério e contem com o Ministério Público. Muito obrigada. A gente volta então com vocês aí no estúdio. E nesse dia especial de chegada no 511 HD da Claro TV, Irineu Guarnier Filho agora nos diz o que será tratado no ponto de conexão a partir das 9 horas da noite, Irineu. Pois então, Renato, nós vamos falar hoje sobre a Páscoa 2026 e os seus reflexos aí no mercado de trabalho, na economia, no comércio, enfim. É uma das festas aí que mais movimenta o comércio durante o ano. E esse ano nós temos um quadro curioso. O chocolate está mais caro. As pessoas vêm reclamando que o preço aumentou, enfim, o peso do chocolate diminuiu, o peso aumentou, mas a expectativa do setor é
de um aumento no consumo. As indústrias, enfim, esperam vender mais do que em 2025, que foram aí vendas impressionantes. Já foram 800 mil toneladas de chocolate e cerca de 45 milhões de ovos de Páscoa. Isso já foi vendido? Isso foi em 2025. O ano passado. 2025. E esse ano a expectativa do setor é que supere essas vendas. Bom, nós que frequentamos supermercados sabemos, né? Já passou o Natal, logo depois começam aquelas galerias de... Os corredores. Os corredores de chocolates. Então, quer dizer... Cada vez mais cedo, né? Impressionante, né? E isso que é uma área que tu entendes e domina muito, Irineu, mas que a informação que eu obtive desde o ano passado, o cacau é uma commodity também. É uma commodity, E que houve uma subida absurda de preço do cacau o ano passado, né? Que a produção mundial caiu, houve quebra de safra muito grande. O Brasil mesmo era um grande produtor, hoje já não produz tanto cacau assim, passou por uma crise terrível, com a chamada vassoura de bruxa, né, que destruiu as plantações de cacau, principalmente do sul da Bahia. E então agora está se recuperando, conseguiram superar o problema da vassoura de bruxa, essas plantações estão sendo refeitas e tal, mas a produção mundial ainda, e o Brasil está importando muito e a produção mundial como um todo sofreu uma quebra. Então o chocolate está mais caro, mas a expectativa é que as pessoas consumam mais chocolate nesta Páscoa. Muito bem. Eu pessoalmente, que sou um chocolatra, acho que o chocolate está muito caro. Mesmo fora da Páscoa. É uma coisa impressionante. O chocolate vem assim, vertiginosamente subindo, né? E aí é um bom motivo também para eu fazer uma reeducação alimentar e comer menos chocolate. Mas tem aquele truque também, né? Espera para comprar já no finalzinho, que dá uma caída do preço. Ou faz uma E temos produção nossa também aqui no Rio Grande do Sul. Tem que valorizar o nosso chocolate. Né? E hoje temos muitas alternativas, né? Produções artesanais, caseiras, enfim, tudo isso a gente vai falar no programa, essas opções alternativas que nós temos aí. Irineu Guarnier Filho e o Ponto de Conexão, 9 horas da noite. Não posso deixar de mencionar, Renato, os nossos convidados. Por favor. Noite, a gente falou tanto nos nossos convidados. Será o Fernando Sabino, que é professor de Economia e Estatística da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Tereza Tiqueleiro, que é uma empresária e chocolateira, uma especialista com cursos na França, sabe tudo sobre chocolate. E por Zoom, online, nós teremos a participação do Rodrigo Sangalli, que é secretário municipal de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, que também faz lá uma bela festa de Páscoa. Só queria lembrar também que nessa fala do Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, Alexandre Saltos, além dele fazer uma saudação aí à chegada do 511, ele falou sobre um assunto muito importante, que é toda essa estrutura que o Ministério Público, né, tem à disposição da comunidade, da sociedade gaúcha, para acolher as pessoas vítimas de violência, sejam mulheres, sejam crianças, sejam adolescentes, né, sejam pessoas até que de necessidade especial que a gente falou hoje aqui no primeiro bloco. E isso mostra uma mudança do papel do Ministério Público. Eu não sei se vocês concordam comigo, porque o Irineu vai concordar comigo, eu acho, né? Quando nós começamos, lá nos anos 80, um pouquinho dos anos 90, o Ministério Público era um poder fechado, a gente não sabia exatamente o que ocorria dentro do prédio do Ministério Público, né? Hoje ele é um órgão que trabalha para a população gaúcha, tu não acha, Irineu? Exatamente. Como defensor da lei, né? Claro, a nova Constituição, a Constituição lá de 1988 também deu esses poderes, novos poderes ao Ministério Público, ampliou os poderes. Deu essa abertura também, E hoje o Ministério Público tem uma participação muito viva, muito presente na sociedade, nas questões que envolvem, né, a nossa sociedade, sejam elas a violência contra as mulheres, contra as crianças, questões ambientais. O Ministério Público está presente hoje em tudo isso. Sem dúvida, eu concordo com o que disseste, Renato, a respeito dessa abertura, não é, do Ministério Público, mas é importante que a gente frise que sempre o Ministério Público foi o defensor da sociedade. Claro, o papel dele é esse. E agora sim, eu diria mais comunicativo o Ministério Público, mais aberto. Melhor, né? E exatamente isso, a sociedade está se dando conta de que efetivamente tem alguém que está ali para defendê-la. É isso aí.
É o defensor da sociedade mesmo, o Ministério Público. Eu vou agradecer o Irineu, o Rogério permanece conosco, porque próximo bloco nós vamos falar de esporte. Irineu, grande abraço e até logo mais, 9 horas com o Ponto de Conexão. Até logo, obrigado Renato, obrigado Rogério. Vamos nos deliciar no Ponto de Conexão hoje, né? Conto com em todos os sentidos, né? Vocês que dormem mais cedo, conto com a audiência de vocês às 9 da noite. Tá certo. A gente faz agora um intervalo bem rapidinho, em seguida a gente volta com o RS em Movimento, que hoje é especial, marcando esse novo momento da Rede RS, agora chegando na Claro TV também, 511. Também, se por acaso você está nos assistindo no 11, dê uma mudada. Dê uma subida lá para o 511 e vê a diferença também, veja a diferença da imagem. Também tem a atualização do futebol com o Rogério Amaral aqui do meu lado e muito mais. Fique conosco, o intervalo é rapidinho, nós já voltamos. Eu espero vocês. Estamos de volta aqui com o programa RS em Movimento, na nossa Rede RS. Porto Alegre completa na próxima quinta-feira, 26 de março, 254 anos. E os porto-alegrenses vão poder comemorar com uma ampla programação. Hoje, o prefeito da capital, Sebastião Melo, conversou com exclusividade sobre os preparativos, os eventos do aniversário e com exclusividade aqui para a Rede RS. O aniversário da capital dos gaúchos, que acontece na semana que vem, e o prefeito também cumprimentou a emissora que agora está ainda mais ao alcance dos nossos telespectadores no HD, no 511 da Claro TV. Vamos conferir na tela. Mais um passo importante. Eu tive lá um ano e pouco atrás, né, quando o canal se instalou, né, e esse passo de vocês colocar nessas posições propositivas, né, através da NET Claro, aí, isso é muito importante para a cidade. Então, eu queria saudar, bem-vindo ao canal. Tá? E aproveito aqui para dizer que nós estamos quase na Semana de Porto Alegre, com uma bela programação. Tem os caminhos de Porto Alegre que já começa no domingo, que vai do centro até a Zona Sul. São 12, 13, 14 quilômetros de paisagem urbana maravilhosa. Você tem São Patrício no centro, você tem Salto Santo na semana, você tem Baile da Cidade do Vinal, você tem Medalha de Porto Alegre, você tem Corrida de Porto Alegre, ou seja, tem uma belíssima programação. Então, os 250 anos, né, e eu estou aqui há 48, então, desses 48 eu posso falar, né, bastante, porque eu cheguei aqui ainda com meus 18 anos. E a cidade, evidentemente, dezenas de bairros que não tinha naquela época, hoje existem. Uma cidade que tinha uma área rural muito grande, que hoje ela é muito menor, mas graças a Deus ainda ela existe. Uma cidade que o seu plano diretor evoluiu e que isso também fez com que bairros que eram só casas, hoje você tem um misto de casas com edifícios, né? Um centro histórico bonito, lindo, maravilhoso, mas que também teve sérios problemas ao longo do tempo e que volta numa retomada nesse momento. Nós botamos 80, 90 milhões na gestão passada, tem mais investimentos agora dos financiamentos internacionais, mas eu acredito que a revitalização, né, do centro ela só acontecerá se você atrair mais moradias, porque a moradia dá uma condição assim de vida urbana, né? Não há revitalização com prédio novo ou com pintura, só com calçada, tem que ter gente, né? E a rua que não é ocupada pelos ocupados, os desocupados tomam conta. Então, acho que a cidade vive um momento de votar o seu novo plano diretor, a cidade vive os desafios sociais, né, enormes, mas também é uma geradora de oportunidade. Eu acho que a resiliência, ou seja, a fortaleza da cidade, a superação, uma cidade que superou a pandemia juntos, uma cidade que superou as enchentes juntos e que hoje a cidade está funcionando na sua plenitude, eu tenho que dedicar esse aniversário ao seu povo, ao nosso povo e à nossa gente, porque não foi o prefeito que sozinho teve a liderança da prefeitura, teve. Eu sou um prefeito pé no chão, próximo às pessoas, enfrento problemas todos os dias, dialogo com todas as correntes políticas, mas não há um reerguimento de uma cidade se você não tiver a parceria. Então eu quero agradecer os empresários que não deixaram de investir, que reconstruíram os seus negócios. Nós estamos fazendo um centro de proteção de cheia bastante robusto, para deixar uma cidade mais protegida, mais microdrenagem, mas o pilar fundamental disso chama-se desenvolvimento econômico. Se não tiver desenvolvimento econômico, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem evolução da cidade. Então, essa é a quadra que nós enfrentamos nesse momento. E parabéns a Porto Alegre, essa cidade que tem ar interiorano, às vezes cidade grande,
mas que é uma bela cidade, que tem 700 praças, que tem 12 parques, que tem esse reencontro do Rio Guaíba com a cidade, ou seja, que cidade maravilhosa, parabéns Porto Alegre. Então eu quero aproveitar esse canal potentoso que chega para ficar e que vai dialogar com milhares de gaúchos e mundanos, mas especialmente os porto-alegres. Então, parabéns a vocês e um abraço a todo o time da RS, tá? Da Rede RS. Obrigado, prefeito Sebastião Melo. Um abraço para nós, do prefeito, direto, hein, Rogério Amaral? Isso, e realmente eu que transito no centro da cidade ali diariamente. Tu és um habitante do centro, né? Eu vejo Cidadão que está realmente resiliente o centro da cidade. E como sofreu, né? Como sofreu na enchente. E realmente novos negócios, novos empreendimentos acontecendo. Isso é muito importante. O centro tá crescendo, inclusive essa reforma recente aí do quadrilátero, né? Animou até os lojistas, porque os lojistas começaram a investir mais em promoções, em atender melhor o cliente. É uma expectativa muito boa em relação ao aumento de vendas. São as lojas voltando, né? Reavivando o centro histórico e uma de Porto grande Alegre. obra está sendo feita ali na Praça da Alfândega, onde eram os cinemas Guarani Imperial. Guarani lembra? Imperial ali. Que era, não sei se é o projeto inicial, que ali era para ser o Centro Cultural da Caixa Econômica Federal. Certo. Que tem a sua sede quase na frente ali. Isso. Tá? Mas não sei se é. Mas, de qualquer maneira, é algo que vai mudar também a fisionomia ali no calçadão, naquela parte da Praça da Alfândega. Mais uma novidade também. A gente vai voltar agora ao Estúdio do Tempo, porque tem alerta de temporais para o Rio Grande do Sul. É contigo, Lucas Canever. O primeiro fim de semana do outono vai ser marcado por muito calor e temporais aqui no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo, com acumulados de chuva de 50 a 100 milímetros, também acompanhados por rajadas de vento de até 100 km por hora. O órgão informa que isso pode causar queda de granizo em pontos isolados, alagamentos pontuais e quedas de árvores e de energia. Isso aí acontece justamente por causa de uma massa de ar quente e úmida que já atua sobre o estado e faz com que muitas nuvens de tempestade se formem, podendo atingir com mais intensidade algumas áreas, como é o caso, por exemplo, lá da fronteira oeste, a região da Campanha, o centro, o sul do estado, a região ao redor da Lagoa dos Patos e também a região dos vales. Com o passar das horas, entre o fim da tarde e o começo da noite de sábado, a tendência é que essa chuva aqui avance para as outras regiões, mas com muito menos intensidade. O domingo também vai ser marcado pela instabilidade em várias regiões. Apesar de aberturas de sol acontecerem ao longo do dia, ainda deve chover em praticamente todo o nosso estado. Mas diferente de sábado, a chuva no domingo vai ser em menor quantidade, com pouca probabilidade de temporais acontecerem. E as máximas devem ficar entre 25 e 28 graus. Vamos ver mais de perto como o temporal de amanhã deve afetar o tempo em algumas cidades. A gente começa indo direto lá para a fronteira oeste, Uruguaiana, que tem previsão de temporais e a temperatura vai dos 19 até os 33 graus. No centro do estado, em Santa Maria, vai fazer bastante calor, já começa o dia abafado, ao redor dos 20 graus e as máximas vão aos 36. Também previsão de chuva acompanhada por muitos raios. Em Santa Cruz do Sul, agora, a gente vai lá, vamos ver como é que fica a situação na região, marcas que vão dos 19 aos 36 graus nesse sábado. Em Bagé, na região da Campanha, também tem previsão de chuva acompanhada por rajadas de vento e muitos raios, e as marcas vão dos 18 aos 34 graus. E para fechar o nosso giro, a gente vai lá para Pelotas, no sul do estado, onde também tem previsão de temporais acontecerem durante esse sábado, com marcas que vão dos 20 aos 36 graus. Por hoje é isso. Segunda-feira eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Então tá, de volta com o Rogério Amaral, porque foi uma semana boa para o Inter e agora foi para o Grêmio também, Sem dúvida alguma, e a gente espera que no final de semana continue também. Essa senda de vitórias. 2 vitórias não tinha acontecido, até porque o Inter não tinha vencido ainda no Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então venceu o Internacional na quarta-feira, venceu o Santos, e o Grêmio ontem venceu o Vitória da Bahia. Então, vitória da dupla. Muito bem. E o Juventude também venceu na Copa do Brasil. Foi o trio, né? Foi a Santíssima Trindade aqui do Rio Grande do Sul. Vamos conferir como é que foi o jogo ontem na Arena, a reportagem de Júlia Brasil. Após 2 empates, o Grêmio voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na noite de ontem, o tricolor recebeu o Vitória na Arena pela 7ª rodada da competição e venceu pelo placar de 2-0. Camutanga, contra, marcou o primeiro do jogo. Na etapa final, a Muso ampliou o placar e decretou o triunfo tricolor diante do Vitória. Com o resultado, o Grêmio chegou aos 11 pontos e pulou para a 7ª colocação do Brasileiro. Apesar da vitória por 2-0, uma cena preocupou a todos que estavam presentes na arena, não somente na arquibancada, mas também dentro de campo. Isso porque o lateral Marlon sofreu uma fratura no tornozelo direito, uma cena muito forte, tanto que o jogador precisou ser atendido diretamente da ambulância para o Hospital Moinhos de Vento. De acordo com o Grêmio, o jogador precisou passar por uma cirurgia na tarde de sexta-feira e o tempo estimado de retorno aos gramados é de 5 meses. Antes mesmo da cirurgia, Marlon recebeu a visita dos companheiros William e Carlos Vinícius. O encontro foi compartilhado através das redes sociais. Na zona mista da arena, o zagueiro Balbuena falou sobre o lance e disse que Marlon com certeza voltará ainda mais forte. Todo mundo viu, né? O impacto visual foi muito forte. E, como eu estava falando aqui agora para o teu colega, a gente sente muito, né, por ele, que ele é um cara muito positivo, um dos nossos capitães dentro do grupo, muito querido por todos. E infelizmente aconteceu um acidente com ele, pode acontecer com qualquer um, mas a gente sabe da mentalidade dele, que ele vai voltar mais forte ainda, e essa vitória a gente dedicou para ele. O próximo compromisso do Grêmio é fora de casa. No domingo, o tricolor encara o Vasco em São Januário a partir das 4h da tarde. O jogo marca o reencontro dos gremistas com Renato Portaluppi, agora treinador do Clube Cruz Maltino. Que revés esse do Marlon, hein? Realmente, é uma lesão séria, mas a gente já tem atualização. A cirurgia foi bem sucedida e ele já tem previsão de alta para o domingo. Hoje é sexta, 2 dias e já estará com a recuperação, em casa. Em andamento. E ele realmente, eu hoje pela manhã, eu fui até o Hospital Moinhos de Vento, né, para desejar boa sorte, né, que a cirurgia fosse bem sucedida, e encontrei o Marlon num astral ótimo, né? Muito positivo, muito otimista. Aliás, ontem, né, ele mesmo fez questão de tranquilizar os companheiros, inclusive na hora que entrava, que era colocado na ambulância, na maca na ambulância, né, porque a torcida gritava o nome dele e ele acenou e agradeceu. Gesto de agradecimento. Foi muito bacana. Eu estive hoje numa visita institucional, né, como presidente da nossa entidade de cronistas esportivos. A SEG e a SEB também, né, para justamente levar o abraço para o Marlon, desejar pronta e ótima recuperação. Quem falou aí, o Balbuena, o Balbuena sofreu isso o ano passado. Nos primeiros jogos que ele fazia pelo Grêmio, ele sofreu uma lesão séria também de tornozelo. E está aí jogando bem, e isso vai acontecer com o Marlon também. A previsão de 5 meses para ele retornar aos gramados, talvez seja mais curta, aí, em torno de 4 meses ele já esteja de volta. Para fechar de Grêmio, o reencontro com o Portaluppi no final de semana? O jogo é no domingo, vai ficar um clima estranho? Não, tranquilo, não tem. O Renato não tem, né? O Renato tudo bem. Da parte dele, não, mas. Importante para o Grêmio é que ontem também à noite houve o sorteio da Copa Sul-Americana. E o Grêmio pegou um grupo aí que vai ter representantes aqui, vamos dizer, do Cone Sul. Né? Vai ter o Montevideo City Torque, que é do Uruguai, o Montevideo Torque, que agora tem o City, que é
do Grupo City, do Manchester City. Tem o Deportivo Riestra, da Argentina, que esse sim é a novidade. E o Palestino, que é um time tradicional do Chile. Muito esse é o bem. grupo do Grêmio na Sul-Americana. Um sorteado ontem à noite. Então tá, vamos de Juventude então, porque foi uma vitória maravilhosa, né? Vamos importantíssimo, conferir? Vamos lá. Conferir na reportagem. Júlia Brasil, na tela. O Juventude está na 5ª fase da Copa do Brasil. Sem saber o que é perder em 2026, o time da Serra venceu o Águia de Marabá no Alfredo Jaconi por 3-0. Mandaca abriu o placar ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Pablo Roberto marcou o primeiro dele com a camisa do Ju. Mas ele queria mais e aos 42 minutos anotou mais um e decretou a vitória alviverde. Com o resultado, o Juventude recebe mais R$2 milhões de premiação por avançar de fase. Na segunda-feira, às 14h, acontece o sorteio da próxima fase da competição, que agora tem o ingresso dos clubes da Série A. Antes disso, no domingo, às 16h, o Juventude enfrenta o Avaí em Santa Catarina na estreia pela Série B do Brasileirão. E o técnico Maurício Barbieri vê o time pronto para a disputa. Mas a gente não pode esquecer que, nesse momento no Brasil, se eu não me engano, são 3 equipes invictas, nós, Fortaleza e Goiás. E a única que teve 3 jogos contra uma equipe de Série A, que só em contratações teve mais do que o dobro do que o nosso orçamento anual, fomos nós. E a gente não perdeu nenhum desses 3 jogos. Então eu acho que a gente já passou por bons desafios. A Série B é uma competição, sem dúvida nenhuma, equilibrada, diferente, vai exigir muito da gente, mas eu acho que a gente também já passou por poucas e boas do início do ano até aqui, jogos com 1 a menos, 2 a menos, com 1 a mais, tendo que virar o jogo faltando 15 minutos, perdendo 2-0. Eu acho que a gente já passou por muitas experiências. Que bela arrancada do Juventude. Não, na Copa do Brasil, sem dúvida alguma, e a gente só tem que torcer nesse sorteio para que não caia um jogo do Juventude nem contra Grêmio, nem contra Internacional. Porque aí um dos gaúchos seria eliminado. Então, claro. Torcer, né, porque Grêmio e Internacional estão num pote, como se diz, para o sorteio, e no outro está o Juventude também com os demais times. Então, isso aí é para torcer. E quando o Maurício Barbieri, que é um excelente treinador, fala que o Juventude está invicto e enfrentou o time da Série A, foram os 3 enfrentamentos que teve com o Grêmio. Na fase de classificação e depois os 2 jogos semifinais, todos eles foram empates. O Juventude realmente não perdeu para o time da Série A, que era o Grêmio. Nós temos 1 minuto para fechar de Inter com um show de telas. Pode ir botando a tela aí que nós vamos comentando aqui. O Rogério Amaral vai comentando. Gaúchos na rodada. A grande questão do Internacional, e já falamos, o Grêmio joga com o Vasco às 4h, o Inter contra a Chapecoense no Beira-Rio às 6h. E a grande questão do Internacional é que depois da vitória contra o Santos na Vila Belmiro, o que acontece? O técnico Pesolano vai manter aquele time ou vai fazer voltar Alan Patrick, Carboneiro e Mercado principalmente, que foram os 3 jogadores que eram titulares e que ficaram de fora. Mas o importante é que o Internacional venceu a sua primeira no Campeonato Brasileiro e agora vai em busca da 2ª vitória. E a pergunta que não quer calar, né? Quarta-feira passada, Alan Patrick não jogou. Não jogou. E o Inter ganhou. Venceu. Como serão os próximos dias de Internacional? Rogério, muito obrigado, bom fim de semana, bom trabalho com os jogos. Segunda-feira a gente se encontra novamente aqui. Com certeza. Obrigado, Renato. E o RS em Movimento fica por aqui, 21h tem Ponto de Conexão com Irineu Guarnier Filho. Lembrando que a partir de hoje estamos também no canal 511 da Claro TV. Sorte, saúde, sucesso, espero vocês na segunda-feira. Aqui, 6h30 na tela da Rede RS, a primeira emissora de notícias do Grupo Box Brasil, sempre ao vivo. Um bom fim de semana, obrigado pela audiência, tenham uma ótima noite de sexta-feira e valorizem quem valoriza vocês. Tchau, tchau.